certo? Bom, gente, a Ilana, apesar da Ilana ser de casa, as boas maneiras me indicariam que começasse pelo Léo, mas como a Ilana ladies first, né? As mulheres sempre primeiro, então, uma questão de gentileza. A Ilana, ela é doutora em filosofia, professora aqui da UES já há alguns anos, né? O Léo é doutor em antropologia, também professor da Universidade Federal, acho que mais ou menos o mesmo tanto de tempo, né? E esse, eu devo testemunhar, então, que esse é um diálogo que nós vamos ver aqui hoje, que é um pouco continuidade, digamos assim, de um diálogo de muitos anos, de uma vida inteira, entre Ilana e o Léo. Tá certo? Bom, então vamos começar, né? Eu vou começar assim de uma maneira vocês propuseram que o título da nossa conversa fosse Não. Né? O que é o não? Não, primeiro assim, a culpa desta palavra é do Léo, certo? Por quê? Porque a gente estava conversando, eu falei, e tal, vamos fazer o Filosofia Online, a Emiliano convidou e tal. Filosofia fez. Aí ele, vamos demais e tal. Aí eu disse, pensar em um título. Aí ele disse, tem que ser só uma palavra. Aí eu disse, vixe, só uma palavra, eu sou uma das coisas que não se conta muito na minha gramática é sintetismo. Eu sou muito prolixa, eu digo, bicho, para dizer uma palavra, o que é? Como é? Que palavra? Eu digo, Léo, se tiver que ser só uma palavra, só pode ser não. E aí ele, eu acho que sim. E aí, assim, vou falar por que a escolha seria não. Como eu entendo essa escolha, porque acho que cada um vai falar, né, a partir da sua leitura desse não. Em primeiríssimo lugar, por ter sido ela, talvez, a palavra que mais recorrentemente me ocorreu no último mês. Eu me percebi dizendo não para quase tudo o que eu escutava. E com isso eu estou querendo dizer, acompanhando as leituras, as discussões, as posições dos amigos, das pessoas com quem eu tenho convivência, em quase todas as posições, eu me via dizendo não. É claro que esse não se encontra com uma certa posição teórica, que é a minha posição teórica há muito tempo, e que talvez, assim, nesse momento eu pudesse situar como um não diante dos clichês que eu tenho escutado por toda parte. Do clichê da resposta pronta, eu ia conversar com alguém e nunca era exatamente... Estava difícil conversar. Inclusive com pessoas, amigos muito próximos, e não sei o quê, porque tudo que você falava era imediatamente capturado num clichê, numa palavra de ordem. Então, é isso, é aquilo. Eu disse a alguns deles, você, inclusive, foi um dos amigos aos quais eu digo, eu não consigo raciocinar nos termos em que esse debate está posto. Eu acho que a gente tem que... O debate, enfim, nós estamos falando de quê? Desse cataclisma, não me ocorreu outra palavra a não ser cataclisma, o meteoro ficou para trás como um sonho bom, porque se trata de fato de um cataclisma, que um discurso que foi posto na obscenidade por muito tempo, por uma exigência, por uma certa exigência civilizatória, saia desse lugar de obscenidade e passe a ocupar os espaços, todos os espaços em que se fala. É claro, eu usei uma imagem
eu tenho usado essa imagem recorrentemente. Eu não estou falando de sair da obscenidade por acaso. Em certa medida, o discurso que a gente hoje, né, escuta verbalizado pelo candidato aí com maiores intenções de voto, e, enfim, de qualquer modo, já tendo tido uma muitíssimo expressiva votação, não é exatamente um discurso que se escuta pela primeira vez. Esse discurso é ouvido na nossa história desde que as vozes massacradas se fizeram ouvir. Foram elas que disseram, porque é claro que esse discurso só passa, inclusive, a compor o quadro das justificativas ou das recusas na medida em que ele feito discurso. E quem fez esse discurso, quem pôde fazer esse discurso historicamente, foram justamente aqueles que foram vítimas desse discurso. Negros, indígenas, enfim, uma série de vocalizações, judeus, enfim, em todo momento em que essa violenta assunção da eliminação e do genocídio foi posta a nu, ela foi vocalizada primeiramente justamente por aqueles que restaram. Né? E como denúncia. E, portanto, obviamente, como denúncia de que ele aparecesse. Mas, e isso me parece um primeiro degrau da conversa, que eu acho que é absolutamente fundamental levantar, eu tenho usado uma imagem. A gente tem convivido com esse discurso e com a experiência que esse discurso nomeia, por exemplo, no Brasil, desde que se inventou esta coisa chamada Brasil. Ele nomeia, afinal de contas, a experiência do extermínio. E o extermínio é o que nos produziu como Estado-nação. Né? Mas esse discurso, e, sobretudo, a prática que ele nomeia, que se durante o longo e tenebroso período colonial esse discurso não foi ouvido, inclusive porque ele falava banto, ele falava tupi, ele falava línguas que não eram audíveis. Num determinado momento em que se constitui, isso que a gente pode chamar Estado-nação moderno, com uma certa experiência de institucionalização e formalização tal, ele sempre nomeou uma experiência que ficou na sombra, na noite. O que é que assombra? O racismo, a misoginia, o feminicídio, enfim, toda a retórica do extermínio que aparece agora à luz do dia e em praça pública, em alguma medida, esse discurso e, sobretudo, a prática do extermínio que esse discurso nomeia foi a experiência desse país desde que ele virou Brasil. Quer dizer, a Pindorama desconhecia certamente essa experiência, e quando se inicia essa empreitada, ela foi a experiência hegemônica durante um tempo e, no momento da instituição desse Estado-nação, ela justamente passa para a noite e a madrugada, ou para a periferia, se a gente quiser não situar apenas temporalmente, mas espacialmente. As práticas de extermínio têm sido uma constante, mas elas ocorriam na madrugada. Mas veja, aquilo que aparece por parte das vítimas, coletivamente falando, como denúncia... Desculpa, só uma observação, porque não aparece das vítimas. Vítimas não podem denunciar. Não, estou falando das vítimas coletivamente, que quer dizer, não, portanto, dos sobreviventes. Isso, aparece como denúncia dos sobreviventes. Então, as classes, as etnias, o gênero, né, as orientações sexuais, coletivamente, na voz nossa, né, na voz desses coletivos, aparece como denúncia. E da parte da classe dominante, o desmentido. Isso. Né? O que me parece aí que tem de
de novo, e talvez exija que a gente se debruce sobre, é por que o desmentido foi suspenso. Né? O que significa social e politicamente, né? Este estar à vontade, quer dizer, aquele tipo de coisa, só para pegar uma imagem, né? Quando a Preta Gil pergunta se seu filho namorasse com uma negra, Preta Gil, isso jamais poderia ocorrer porque os meus filhos foram bem criados, não fariam uma promiscuidade dessas. Veja, isto é absolutamente presente e persistente na sala de jantar. Né? Da Casa Grande. Da Casa Grande, da classe média, das camadas assalariadas urbanas, exato, que se miram na Casa Grande. Como é, mas isso as pessoas não se sentem, durante os últimos 20, 30 anos, digamos assim, não se sentiu à vontade de dizer publicamente. Né? O que tu acha, Léo, que, enfim, o Ailano, se ela quiser retomar, quer dizer, o que é do ponto de vista político, digamos assim, do ponto de vista, de algum ponto de vista, o que significa esta suspensão do desmentido, que é uma forma de uma suspensão de um certo interdito. Né? Isso é justamente já um confronto com qualquer perspectiva de democracia, né? Porque, por exemplo, a gente pensava, de certo modo, o sonho do campo das esquerdas democráticas é poder lidar com uma burguesia letrada, né? É o nosso sonho. Uma burguesia letrada, uma burguesia bem informada, cosmopolita. Com Ricardo Sendler. A gente quando a gente perde... Ricardo Sendler, porque dependendo do Fernando Henrique não tem... Não. Quando a gente perde esse referencial, a gente se desestrutura bastante. Porque é quase que, assim, ter que lidar com o fato de que as classes dominantes são dominantes não apenas por causa de suas astúcias, porque são astuciosas, né? Eu acho que esse é um tema clássico, né, na filosofia política, não só porque são astuciosas, mas também porque são brutais, né? Porque são capazes de brutalidade e de astúcia. De certo modo, o clientelismo e os direitos humanos sempre andaram juntos, né? É muito difícil, historicamente, você pensar um sem o outro, apesar de que não são a mesma coisa, né? Se referem a fenômenos diferentes, né? Porque os direitos humanos eles têm a ver com a adoção de uma linguagem universal que busca, universalizante, que busca, digamos, lidar com a ideia de que o Estado, de reconhecer que o Estado é brutal, né, que o Estado moderno ele é brutal, que ele é um Estado de polícia, tal qual foi pensado desde o século XVI como Estado de polícia, e que a noção de Estado de Direito ela surge como uma reação, ela surge como crítica a esse Estado de polícia, no sentido de não vamos dar não vamos dar guarida a essa ideia de que os governantes são governantes que estão acima da lei e que, portanto, que a busca pelo incremento da força do próprio Estado, como o Estado por si, como o crescimento da força, a acumulação das forças do próprio Estado, como dizia a teoria das razões de Estado, né, que isso tinha que ter um basta, tinha que ter um contraponto, e o contraponto liberal do Estado de Direito, radical liberal do Estado de Direito, como limitador dessa figura de um governante acima da lei e, portanto, totalmente à vontade, né, no seu poder senhorial, né, totalmente à vontade no seu poder senhorial e no seu poder soberano também. No caso do clientelismo, né, sempre foi a tentativa de criar uma série de mediações para minimizar as formas de sofrimento social que são produzidas por essas estruturas extremamente brutais desse Estado. Então, o clientelismo também prestou um serviço de avanços. O clientelismo ele não é atraso, assim, como normalmente se diz, o clientelismo é sinal dos atrasos. Não, o clientelismo ele caminha junto com os direitos humanos, só que como um mecanismo particularista, né, de realização de um plano maior que se diz na linguagem
dos direitos humanos. Portanto, essa característica de repressão das classes dominantes, de atuarem com repressão e negociação, né, e variando, momentos de mais repressão, momentos de mais negociação, mas quando há negociação, há cooptação, né, porque não se admite uma negociação que não gere um processo de cooptação. Né? A classe dominante ela continua bastante astuciosa desse ponto de vista. Então, quando ela abre, vamos negociar. Esse vamos negociar significa neutralizar a possibilidade de forças antissistêmicas, né? De que forças antissistêmicas possam atuar apresentando um não ao sistema conservador dominante. Porque quando se admite, né, movendo-se por medo, por paranoia, de que é preciso preservar o sistema conservador dominante na sua forma menos brutal, que é nessa forma limitada pela lei, pelo direito, e, portanto, uma certa lei que restringe a brutalidade do poder senhorial. Quando a gente faz isso, a gente paga um preço. Tem um preço alto, né? E o preço tem sido um processo constante de despolitização de todas as forças que são capazes de apresentar um modelo emergente, alternativo a esse sistema conservador dominante que aí está. E o que é que nós estamos percebendo é que cada vez mais se faz um sistema de concessões, né, movido pelo medo, movido justamente pelo terror. Né? As pessoas têm dito o quê? As pessoas têm dito assim: não, a gente não pode, por exemplo, votar nulo, porque nesse momento é um momento em que nós estamos aterrorizadas. Né? A gente não para de escutar isso. As pessoas dizem assim: eu estou aterrorizada, eu estou com muito medo, a gente não tem alternativa. Não temos alternativa. Não temos, nesse momento, não podemos discutir alternativas nesse momento. Vamos deixar isso para depois. Uhum. Aí se eu digo não. E aí, assim, digo um baita não, sabe? Dizer que a gente não pode discutir nesse momento alternativas a isso. E aí, Léo, deixa eu só retomar para fazer um gancho com a tua questão. Eu tenho pensado muito profundamente em dois autores, que não são, nenhum dos dois são propriamente filósofos, embora nós estejamos na filosofia um vez. De vez em quando a gente pode fazer esse truque, de olhar para autores que, embora não estejam diretamente ligados, e cujo mérito é justamente não estar ligados a essa tradição filosófica, talvez nos ajudem a sacar por onde caminha esse não. Né? Eu estou falando de dois autores, especificamente, que são autores com os quais eu tenho uma relação teórica muito forte, e que eu acho que são dois autores úteis para nos colocar questões nesse momento, porque de diferentes formas se debruçaram sobre questões que estão no centro desse debate, que são o Guy Debord, autor da Sociedade do Espetáculo e dos Comentários, e o Lacan. E eu começaria situando, e isso tem a ver exatamente com a tua questão sobre essa passagem à luz como um desmentido, que já, em alguma medida, pelo léxico, põe a questão da psicanálise na mesa, mas eu começaria dizendo que tem um nexo, essa tem sido a minha pesquisa nos últimos anos, muito, muito fundamental entre o tipo de anunciação apresentado pelo Debord como crítica do espetáculo e pelo Lacan, que nos interessa muito profundamente. E esse nexo está vinculado à relação do discurso com o ato.
embora o termo ato seja um termo absolutamente fundamental para o Lacan, ele pensa, tem um seminário 15, onde ele vai discutir o ato analítico, exatamente como aquele momento em que, na relação com a linguagem, aquilo que emerge, né, isso, a clínica psicanalítica aparece dessa emergência de um sujeito do inconsciente pelas costas, digamos, né, que opera pelas costas e interrompendo ou quebrando a unicidade da consciência. Não é por outra coisa que o Lacan vai nomear esse movimento da psicanálise. No Freud, precisamente, como um movimento que concebe o inconsciente como linguagem. Dizer isso implica dizer, concebê-lo como linguagem, e basta que a gente olhe qual é o material que a psicanálise utiliza, é a narrativa do sonho, que não aparece como imagem, mas como narrativa pela palavra, é o ato falho e o xiste, como esse sucesso do ato falho, né, que pode ser a palavra xistosa, esse seminário do ato. O Lacan vai apresentar exatamente como o que a gente poderia chamar, digamos, da condição bem-sucedida de uma relação em que a palavra do outro cai como uma palavra sustentada miticamente. Né? Quer dizer, como a linguagem é uma operação social que é transmitida de pai para filho, de mãe para filho, é uma operação humana, e essa operação de transmissão é o que a gente pode chamar de uma operação que se realiza nesse plano civilizatório pela via, numa dimensão, pela via do recalque, e noutra dimensão, pela via da pulsão. A experiência do ato analítico tem a ver exatamente com aquilo que vai caracterizar a clínica psicanalítica do Lacan, que é sustentar, num momento em que a transmissão pela via do recalque, tem um psicanalista maravilhoso chamado Alain de Gevalle, que faz essa discussão de modo muito interessante, mas muito pontualmente uma coisa que eu acho que nos interessa para pensar essa coisa, num texto chamado Instituição, que ele apresentou, inclusive, no encontro do corpo freudiano nos anos 90, ele chamava a atenção para o fato de que, na experiência do ensino do Lacan, ela comportava algo de profundamente anti-institucional. E se tem um pau gigantesco que o Lacan comprou do ponto de vista psicanalítico, foi exatamente com a institucionalização da psicanálise. E institucionalização da psicanálise tem a ver com uma construção que, do ponto de vista psicanalítico, exatamente opera ou vai pela via do recalque. A tese de base do que o Lacan chamava de ensino dele tem a ver com uma transmissão pela via da pulsão. Transmissão que é negativa. E é negativa por quê? Porque ele vai apresentar o sujeito do inconsciente precisamente não como algo de positivamente dado, mas como esse furo, ou como aquilo que aparece no furo. Eu usei no seminário ano passado a imagem do Ariano Suassuna lá do Em Redor do Buraco do Beira, e falando um pouco da imagem quântica para tentar falar um pouco disso que o Lacan vai chamar de sujeito do inconsciente. Posso dar um exemplo? Claro. Estado democrático de direito. Que falácia. Estado democrático de direito. Nenhum Estado de Direito pode ser democrático. Nenhum Estado pode ser democrático. Então, e aí é jóia, porque o teu exemplo já me joga direto no Debord. O Debord, nos comentários da Sociedade de Espetáculo, sabe muito bem como quando ele vai falar de Estado democrático de direito, ele exatamente apresenta a tese. Só aparece como palavra o Estado democrático de direito, onde não há Estado democrático de direito. Mas eu quero voltar um pouquinho, porque aí eu não estou falando apenas de um vínculo pela via do ato. No Debord isso vai aparecer, eu vou já dizer como, mas num vínculo que é conceitualmente muito precisamente apontado tanto pelo Lacan quanto pelo Debord,
que diz respeito a uma categoria da crítica da economia política, que é o conceito de mais-valia. O Lacan vai bem em cima, e não é por acaso que é a partir dos anos de 67, 68, em que ele, em alguma medida, tem que acolher e lidar com uma certa enunciação, a pior possível, do 68 francês, dos maoístas e tal. Não é a melhor, mas eu estou dizendo isso brincando, porque lá no Seminário do Ato ele faz uma citação do Debord. Uma citação ao estilo do Debord, quando no final do Seminário do Ato ele vai dizer que, do ponto de vista porque ele vai fazer uma ligação, então, do ato analítico com o ato histórico, enquanto tal. Quer dizer, com a emergência de uma relação histórica com a linguagem, porque, no fundo, é disso que ele está falando. Na medida em que nós recebemos a linguagem como algo institucionalmente posto, ou como uma gramática dada, na verdade, o que nós recebemos é o mundo todo de relações parentais, enfim, de todas as relações sociais que essa linguagem carrega. Um ato analítico tem a ver exatamente com a queda do lugar que sustenta positivamente essa transmissão, tem a ver com a figura do pai morto, lá que o Freud apresenta no Totem Tabu. Portanto, outro exemplo. Vai, o Léo aqui vai só diz. Em defesa da democracia. Pronto. Vamos defender o Estado Democrático de Direito, defender a democracia. São formas pelas quais o que nos aparece, aí foi jóia o Léo dizer isso, porque tinha um amigo meu que está participando de um grupo de psicanalistas pela democracia do WhatsApp, e o garoto foi falar, o rapaz foi falar assim, mas escuta, a gente não pode pensar outra via para responder a essa questão que não seja a abstrata defesa da democracia e do Estado de Direito, e ouviu uma resposta. A humanidade ainda não inventou uma outra forma que não fosse a da democracia. Aí a gente chega no coração do que eu quero falar para pegar, então, o conceito de mais-valia no Debord, porque ele tem a ver justamente com a transmissão positiva. O que com a crítica da transmissão positiva. Não, o conceito de mais-valia. O próprio conceito de mais-valia é o que transmite, né, na crítica da economia política. Aí, então, vamos voltar. O Debord vai fazer uma leitura absolutamente herege. O Debord é um sujeito que acende uma vela para Bakunin e outra para Marx. Uma para Deus e outra para o diabo. E, portanto, foi odiado, e aqueles que leem Debord de modo geral escutam isso o tempo inteiro. Entre marxistas são chamados de anarquistas, e entre anarquistas são chamados de marxistas. Porque, e o herege, eu apresentei um texto sobre essa relação nos dois no ano passado, porque eu parti exatamente da heresia, né? O Lacan começa lá no Seminário 15, quando ele foi expulso da IPA, exatamente reivindicando esse lugar herético numa certa recepção da tradição. No caso dele, ele está falando da recepção institucional e sustentada pela IPA do freudismo, quem fala e não quem é o herdeiro, né? É como deserdado. Mas então, eu quero que tu vou foque. dizer. Então, foco. O conceito de mais-valia, da onde aparece o conceito de mais-valia no Marx? O Debord, lá no 4º capítulo da Sociedade do Espetáculo, vai dizer como é formulado este conceito. E o modo como o Debord articula esse problema é único na história da recepção de Marx. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, e ele vai dizer, inclusive, contra o Marx, nesse momento, né? Ele vai situar de modo muito atento para o materialismo, que a emergência do conceito de mais-valia não foi uma invenção do Marx. Que a formulação teórica do conceito de mais-valia foi possível no momento em que o proletariado do século XIX, ao se recusar a se submeter à produção de valor, descobre que a esfera da aparência, o Marx lidou muito respeitosamente com coisa que, infelizmente, a gente não pode fazer,
com a economia política, ou com ele pode fazer com o tempo dele. Como as coisas pioram, porque eu estou falando isso, que eu vou já falar do Mises. Cada época tem a economia que merece, né? Piores tempos. Mas o Marx recebe da economia política clássica, e via Hegel, mediatizado pela leitura do Hegel, justamente a visão de uma totalidade histórica da experiência moderna. Né? A experiência moderna como uma totalidade ordenada, uma totalidade estruturada e firme. O Debord, no 4º capítulo, vai justamente apontar que, na verdade, as condições heurísticas, digamos nós, né, fazendo um pecado mortal aqui com o Debord, falar de condições heurísticas, mas que as condições heurísticas, as condições de inteligibilidade da experiência da sociedade moderna são dadas na medida em que a hipótese dessa totalidade estruturada é fendida. Essa não é uma tese do Debord. Não, essa tese... Do pós-fato da segunda edição do Marx. Não, essa é claro, tanto que ele retoma. Não, eu não estou dizendo que é nova em relação ao Marx, não. Não, eu estou dizendo que a tese da mais-valia é nova. Não, eu não estou perdendo foco. O que é novo e o que o Debord polemiza... A pessoa foi chamada de filósofa. Eu estou com ódio, ele botou filósofa, são tantos prolegômenos. Paga a questão, eu não sei falar ligeiro, não. Eu não foi chamou outra pessoa. Eu não sei, porque eu não sei. Eu só sei falar assim, devagar, inclusive. Muito filosófico. Não é filosófico, não. Não, estou falando filosófico no sentido dos prolegômenos. Não são prolegômenos, não. Nós estamos completamente em média res. Eu posso dizer que estou em defesa da democracia realmente existente, porque sem ela a gente perde um suporte que gera um ambiente hostil para nossos... Mas assim, eu tenho isso. Certo, mas eu vou já. Porque eu queria discutir essa questão com tá certo. Mas eu posso dizer de outra maneira. Eu posso dizer assim, diante da democracia inexistente, a recusa ativa do sistema de dominação, ele gera uma luta por democracia, e essa luta por democracia que é a nossa razão política. Porque aí ela não pode virar atributo. A democracia não pode virar atributo da instituição. Sim. Não tem como. E foi a crença de que a gente teve governos democráticos que promoveram avanços. Como predicativos e não como substantivos. Que eu ia dizer que fudeu com a gente. Fudeu. Pode dizer, né? Fudeu. Ei, fudeu. Não, mas eu queria... mas deixa eu voltar, então. Bem rápido, eu vou tentar, então. Eu só quero concluir eu vou fazer um esforço aqui fenomenal de sintetizar. Porque, para mim, é crucial falar disso, inclusive para a gente tirar essa discussão do campo das ideias. Ela tem a ver com experiência, com vida cotidiana, com corpo e com ali onde se produz discurso. Né? Os discursos não aparecem do nada, eles têm a ver com uma experiência cotidiana. Pois muito bem. O Debord, eu estou dizendo que ele polemiza com o Marx, no sentido de que ele aponta que o fato do capital ter sido escrito numa conjuntura de derrota daquilo que lhe deu as condições de emergir como uma das vertentes dessa luta, para ele, indiscutivelmente, como para mim, a que consegue elaborar um discurso mais próximo dessa experiência, o próprio Marx. As condições de isolamento em que o Marx redigiu e etc. foram responsáveis pelas ilusões de autoria. Nesse sentido que eu estou dizendo. Não estou dizendo que ele inova... Estatuto científico. Exato, estatuto científico, e aí de tudo que vai por aí. Mas, muito pontualmente, essa observação é fundamental para nós nesse momento. Por quê? Para resgatar a verdade da crítica da economia política, o Debord vai dizer que ela pode ser qualquer coisa menos ideologia, menos um sistema de ideias.
E ele localiza exatamente o porquê disso, porque ela tem a ver com uma experiência que é justamente a experiência da produção da cisão da totalidade. O que é que torna possível ao Marx formular o conceito de mais-valia, o que é a mais-valia. E aí a gente já vai costurando com outro negócio. O que é a mais-valia? A mais-valia é a atualização do negócio chamado acumulação primitiva. É o pôr em ato da acumulação primitiva, porque ela repõe, repete exatamente aquilo que é a violência e expropriação que estão apresentadas lá no Capital como condição sine qua da construção do mercado mundial. É o bom e belo e justo mundo do Estado democrático moderno se constituiu sob a égide e sobre os cadáveres dos 70 milhões de indígenas assassinados nas Américas e dos milhões e milhões de negros escravizados na África e etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa dialética só aparece teoricamente formulada, né, na crítica da economia política, esse é o ponto que o Debord vai enfatizar, na medida em que ela é teoria de uma crítica prática da economia política. Ela é teoria de uma prática, se a gente quiser dizer assim. Eu estou falando teoria de uma prática porque o Lacan... É teoria de uma prática. Eu estou dizendo porque a expressão exata é a expressão que o Lacan vai usar lá no seminário 15 para falar que no seminário 16, depois do seminário 15, para falar que a teoria psicanalítica é a teoria de uma prática psicanalítica. Isso traz no centro, isso está lá no capítulo 4, mas é o que organiza a própria exposição do Debord, para o centro da discussão da crítica da economia política, a vida cotidiana. E a vida cotidiana, precisamente na medida em que ela é carregada materialmente pela recusa do trabalho assalariado. E aí esse é um ponto absolutamente fundamental. Quer dizer, ela só aparece quando ele vai dizer que as condições da crítica do espetáculo são a recusa, ou que a condição da crítica do espetáculo é a recusa do trabalho assalariado, ele está muito concretamente dizendo que só uma experiência de recusa, uma experiência de negação, para ser mais exato, não é simplesmente de recusa, uma experiência de negação do trabalho assalariado pode apresentar essa totalidade que aparece como unitária e unificada, que é essa que aparece nos ideais, que é essa que aparece na noção de Estado de Direito, e que esconde justamente, ou torna obsceno aquilo que está a violência e o genocídio que está na sua base, pode se estruturar. Essa operação é, ao mesmo tempo, não só a denúncia de uma falha nessa totalidade, quer dizer, em termos categoriais, a esfera da aparência para a economia política clássica é a esfera em que trocam-se equivalentes, isto é, está tudo ok, é justo, é direito, eu lhe dou R$1, você me dá um copo d'água, é justa a troca. Isso é a economia, né? São os termos da economia política clássica. E o Marx vai poder tematizar a contradição que aparece e que ele vai indiscutivelmente vincular a mais-valia justamente na medida em que a posição do proletariado de recusar a submissão do seu tempo de trabalho, faz aparecer a condição não equivalente da troca como uma falha. Essa conversa aí, que os economistas políticos clássicos disseram com todo o esforço gigantesco e honesto de compreender a realidade, que a troca de equivalentes é assentada numa troca de não equivalentes. Tem um lugar dessa troca em que essa troca falha, que ela não é justa, e o nome dessa falha é justamente mais-valia. Por quê? Porque tem uma mercadoria que não é remunerada de modo igual, nunca será, diria o capitão na frente, né? Nunca será remunerada de modo igual. Por isso a escravidão assalariada. Exato. Por isso que o Marx vai utilizar a expressão escravidão assalariada, que não é um abuso, e não é um abuso, inclusive, do ponto de vista sociológico, antropológico, etc. Não. Quando a gente olha, e no Brasil isso é absolutamente evidente. Os processos de endividamento das classes produtoras. Processo do endividamento pelo crédito pessoal, que... Não, pelo próprio assalariamento. Pelo assalariamento também. Muito bem, mas deixa eu... que não é jurídico, que é econômico. Escravidão material, mas que transporta. O que eu quero indicar é que essa escravidão transporta a herança da escravidão.
o que me interessa nesse momento é exatamente que nesse conceito o Marx nos lembra, ao trazer esse significante escravidão assalariada, o Marx sabe perfeitamente que as relações jurídicas modernas estabelecem esse... Podia. Tanto Pode não, tanto era exatamente isso, exatamente essa conexão que chocava moralmente os liberais. Exato. Que é o horror. Por quê? Porque a Europa estava neuroticamente protegida, quer dizer, a distância neurótica da sua carnificina. Tinha uma proteção que era geograficamente dada. Eu estou aqui introduzindo em pílulas, porque o que eu acho que a gente não está discutindo, e é por isso que eu estou insistindo, que eu acho que tem uma tarefa profundamente urgente. Isso que está aí não apareceu agora, isso vai piorar, e é muito, e, sobretudo, vai piorar se a gente não conseguir abandonar a discussão no campo das ilusões, das ideias e de tudo o que pode recobrir a violência. Ao contrário do que disse, eu publiquei no meu Facebook, devia entrar no Lattes, né? Um negócio que a gente devia reivindicar. Ai, pode? Olha, não sabia. Eu me dou a respeito. Eu não boto nem... Mas, voltando sem besteira. Eu publiquei no meu Facebook um texto, eu estava... Não, no Facebook não, mas coisas no YouTube. Macho! Um pequeno texto em que eu manifestava o horror e a profunda indignação que a mim estava me causando, ler dos amigos que me restaram aí na minha timeline, que tem vínculo com a esquerda partidária, etc., um discurso horroroso de criminalização dos anarquistas, dos autonomistas. Eu próprio não me reivindico nem anarquista, nem autonomista, escrevi há uns anos atrás, vou dizer quanto, né? Obrigada, a gente está passando esses recibos, né? Um texto do Contracorrente em que eu exatamente dizia, por que não somos anarquistas, autonomistas, não sei o queístas, quaisquer concevistas, mas inimigos da economia política. E nesse texto eu dizia, procurar fazer esse vínculo entre a palavra e o ato, e um companheiro lá foi comentar na postagem, dizendo assim, pois eu acho bom. Porque aí fica tudo claro de uma vez. Eu acho bom que esse discurso tenha passado. E eu respondi para ele, muito sério, porque eu estou dizendo isso a propósito do muito pior. Peraí, isso que eu queria... Eu vou dizer. A propósito do muito pior, e vai ficar pior, eu disse para ele, eu gostaria de poder fazer vista grossa às vidas reais que estão em questão nisso. E aí eu acho que a gente só discute essa coisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo, bom... Então, vamos... Eu quero retornar à questão. Certo? Mas não sair da questão, não. Não, pois é, mas eu quero retornar já articulando com essa outra coisa. Certo? Porque me parece assim, o fato de que as práticas estavam e estão dadas, me parece que não é o mesmo que eu poder, com tranquilidade, construir um discurso público e, inclusive, algo argumentativo, né, que justifique essas práticas. Claro que não. Né? Então, eu estava querendo insistir nisso. Exato, mas depois poder pensar... Uma outra questão para a gente pensar, se vocês falarem... Então, eu estou querendo chegar nisso, deixa eu chegar bem rapidinho. Porque eu acho que tem um negócio, dessa pessoa que diz, pois que bom que isso apareça, eu acho que tem um negócio para a gente pensar aí também. Tá certo? Certo. Sem, evidentemente, positivar, que é bom que Tem 2 alunos daqui. Pode entrar. Pode? Pode. Sem positivar. Tá. O que eu quero retomar nessa história? Por que eu estou falando de mais-valia? Quando o Debord faz esse vínculo, então, com a descoberta teórica da mais-valia, com a mais-valia, com a negação prática, ele está nos dizendo algo.
Ele está nos dizendo, e ele diz isso textualmente ao longo da Sociedade do Espetáculo, você que é autor da primeira e mais interessante tese, Momento Propaganda Online, mas é mesmo, eu não estou brincando, tive a honra de prefaciar a sua tese de doutorado sobre linguagem Debord. O Debord, ao vincular essa experiência da negação à vida cotidiana, ele articula, de modo muito distinto do marxismo, e também de modo muito distinto do anarquismo, enquanto ideias, essa experiência de negação à experiência da linguagem. Ele vai, afinal de contas, ele vai dizer, o espetáculo é monológico. O espetáculo é a linguagem da separação e a separação consumada. E eu estou dizendo isso porque eu acho que a teoria do espetáculo e os comentários são talvez a obra mais urgente, se a pessoa quiser ler alguma coisa que interesse para pensar essa experiência com a qual nós estamos nos defrontando, se tiver que ler alguma coisa, eu acho que é preciso ler tanto a Sociedade do Espetáculo quanto os comentários. Por quê? Porque a grande tese do Debord é a de que o espetáculo diz ele, o capital que se acumulou a um tal grau que se tornou imagem. Ele olha para a experiência do século XIX, que o Marx teorizou no Capital, e ele observa que o desenvolvimento daquela dinâmica de acumulação capitalista, que é assentada nessa dialética aí da expropriação de mais-valia, produziu algo, que é esse algo que ele chama de espetáculo, que é justamente o capital que se acumulou a um tal grau que se tornou imagem. O que quer dizer isso para ele? O conceito de imagem é inseparável dessa esfera da aparência. Quando ele diz isso, ele está dialogando com as categorias lá da crítica da economia política, inclusive essa da distinção entre aparência e essência. Se a mais-valia aparece em Marx, ela aparece como contradição essencial em relação à aparência. Ora, a teoria do espetáculo é justamente a teoria do capital, no qual essa contradição que era entre aparência e essência passa para a esfera da própria aparência. E isso tem a ver com a dinâmica da produção de mais-valia. É por isso que ele vai utilizar o termo proletarização do mundo. No momento em que toda a vida se tornou produção mercantil, não se trata mais de assentar o assalariamento nas relações assalariadas. Quer dizer, ele está dizendo um negócio que, em aparência, é meio contraintuitivo. Porque ele está dizendo, você trabalha, e me parece que o conceito, os dois conceitos que ele apresenta lá, de espetáculo integrado e espetáculo difuso, que são conceitos que desorganizam aí um pouco esse debate. Por quê? Porque ele diz, em plenos anos 60, que, na verdade, é capitalismo para todo lado. Ele está falando, ao falar de espetáculo integrado, de espetáculo concentrado, dos países do leste europeu, dos assim chamados países socialistas, ou comunistas, como que é a direita, e, de outro lado, dos países do campo da experiência democrática do Estado de Direito, a democracia americana e a europeia, que ele vai chamar de espetáculo difuso. Nos dois casos, o que é que vai diferenciar? Exatamente um regime de mais-valia que é diferenciado e que tem a ver com a diferente experiência de acumulação primitiva. O regime das democracias tem a ver exatamente com essa expropriação prévia colonial e com a possibilidade do que ele vai chamar de abundância mercantil. No campo do espetáculo integrado, do espetáculo concentrado, se trata exatamente de eu vou começar a chamar assim, de um encurtamento temporal da relação entre acumulação e reprodução. Ele vai falar disso em termos geográficos, né? É um centro, a mesma dinâmica que a gente pode pensar antes, no período colonial, do que se processou entre o centro europeu e as colônias. Essa dinâmica ocorre nas economias do espetáculo integrado, isto é, dos assim chamados, do concentrado, dos assim chamados países socialistas, que de socialistas não tem absolutamente nada. A posição política do Debord o diferencia muito profundamente do marxismo, exatamente na medida em que ele recusa à social-democracia e, enfim, a todas essas experiências, o estatuto de experiências de negação. Por quê?
Porque, para ele, o espetáculo que deveio o espetáculo só o pôde fazer na medida em que as experiências de negação foram derrotadas. E essas experiências de negação, para ele, têm uma forma histórica, porque se trata, né, de uma experiência que ele está analisando retroativamente, mas ele está analisando retroativamente no momento em que essas experiências retornam. É exatamente por isso que ele vai falar no prefácio à Sociedade do Espetáculo, no segundo, exatamente, que nunca um livro se confirmou tão completa e rapidamente. Ele publica em novembro de 67, e em 68 aparece uma nova forma da contestação mundial, autônoma, auto-organizada, que tem a forma insurrecional que ele tinha acabado de apresentar na Sociedade do Espetáculo, uma forma própria da recusa ao capital. Essa forma de recusa é que foi capaz de produzir, no fundo, a tese. Essa tese que eu queria chamar a atenção, é que tem uma forma de relação da negação que é justamente aquela capaz de produzir uma linguagem, isto é, uma teoria crítica, seja a do Marx, seja a do próprio Debord. E essa negação tem a ver exatamente com aquilo que separa mais brutalmente o Debord de toda a ideologia, que é justamente a relação autonegativa do sujeito. É porque o proletário insurreto não aparece como alguém que se confirma como proletário, mas justamente que, ao aparecer como proletário, só aparece como proletário na sua oposição ao contratador de trabalho, que é o burguês. Na medida em que se nega a ser proletário, esse elemento da autonegatividade, que aparece sob a forma de relações reais nas insurreições, a Comuna de Paris é a primeira delas, e o Debord vai falar na Sociedade do Espetáculo de algumas outras, mas vai falar muito especificamente da Revolução Espanhola, como um desses momentos. Também vai falar da experiência russa. Para o Debord, a experiência russa não fracassa no isolamento, não fracassa, ela fracassa na derrota dos soviets, na derrota da experiência de auto-organização e de negação estruturada a partir de formas autogeridas, que é representada pelo golpe bolchevique na Revolução. Né? O fato de que ela tenha se tornado Estado é exatamente a derrota. E aí a gente está no meio de uma gramática que é completamente diferente a da que está em jogo nesse debate. Quer dizer, porque para o Debord, crítica da economia política tem a ver com crítica necessariamente ao mercado e ao Estado. Porque essas duas entidades não são separáveis, nem histórica, nem política, nem metodologicamente, sob nenhuma hipótese. Então, eu estou dizendo essa história, por quê? Porque eu acho que a gente, para entender de modo menos ideológico, e eu acho que é o único modo, visto que foi que eu fiz. Está aqui a mão na tua cara. Não, estou coçando meu olho. Mas... É nossa estética antiglobal, pessoal. Não precisa nem se esforçar. Não precisa, não. Eu estava falando pro Léo antes. É um negócio meio assim, meio intelectual, pobre do terceiro mundo. Assim. É uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E a gente conversa. Na verdade, sim, muito bem. Me parece que é absolutamente crucial essa via do Debord, porque ela abandona a via que, para ele, é o último capítulo da Sociedade do Espetáculo, é sobre a ideologia materializada. Ele vai exatamente apresentar o caminho da experiência do espetáculo. Então, eu dizia lá no começo, o espetáculo só se constituiu na medida, isto é, só houve acumulação de capital desse jeito. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente escuta os ideologemas, existe ideolofema, ideologia, né? Deve ser. Os ideologemas, os mais vários. Por exemplo, desde a leitura mais contemporânea, bernsteiniana, né? A atualização do Bernstein feita pela crítica do valor, e não sei o que, o povo que quer fazer manifestação no meio da rua para acabar com a lei do valor. Por que eu estou falando disso? Porque esses ideologemas exatamente fazem abstração de que o capitalismo veio a ser, esse é exatamente o desdobramento de apresentar a luta do proletariado, não como luta no sentido da conversão ao sindicalismo e a experiências internas ao Estado, mas precisamente como luta radical, como aquilo cuja derrota resultou no espetáculo.
Quer dizer, para Debord, é impossível analisar o que veio a ser o capitalismo no século XX, senão como o movimento de apropriação à lógica da produção mercantil daquilo que foi derrotado enquanto negação da produção mercantil. E é exatamente isso que vai dar a gênese, por exemplo, do espetáculo concentrado, etc. Eu estou dizendo isso porque me parece que a gente só entende o que a gente está diante, então eu vou tentar realmente fechar. Se a gente, olhando para os comentários... Não, eu vou fechar mais ou menos o que eu estou dizendo. Assim. A gente só entende a gravidade do babado quando a gente, olhando para os comentários da Sociedade do Espetáculo, vê o Debord dizendo que aqui tem um único adendo a ser feito, né? É um comentário exatamente no sentido em que é uma atualização histórica daquilo que foi apresentado, não é porque nós estamos numa sociedade pós-espetacular, mas é porque algo se processou no interior do espetáculo, e esse algo não foi qualquer coisa, foi o último assalto aos céus de 68, da rebelião jovem proletária com greves selvagens e etc, etc., que na sua derrota foi incorporada para o capital. O que eu quero dizer? Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que direitos sociais, que a efetivação dos direitos humanos e etc, etc, sob essa perspectiva da crítica do espetáculo, vão aparecer exatamente, é verdade, como resultados da luta do proletariado, mas como resultado da luta do proletariado na medida em que ela foi derrotada, isto é, como uma reconversão para a lógica do espetáculo para isso. A tese forte do Debord nos comentários é que a derrota desse último assalto aos céus dos anos 60 e 70 dá origem a isso que ele vai chamar de espetáculo integrado, que é a convivência doravante, se a gente quiser usar os termos clássicos, daquela forma democrática que caracterizou as experiências do espetáculo difuso com a truculência, a violência totalitárias do espetáculo concentrado. O que ele vai dizer o que doravante o espetáculo e é nesse contexto que ele vai dizer que o Estado de Direito aparece quando ele não existe mais, é a falsificação absoluta e generalizada que ocorre, e aí esse é o ponto que eu quero tomar, não ocorre senão pela conversão dessa luta derrotada para o interior do discurso. Isto é, alguma coisa dessa experiência de auto-organização e de greve selvagem que aparece no fim dos anos 60 e início dos anos 70 é interiorizada na lógica, na dinâmica da produção capitalista. Isso, de um lado, é muito fácil da gente entender, é reengenharia, todo o processo de reestruturação produtiva, pela qual palavras como autonomia, proatividade, quer dizer, claro que a autonomia tem que virar proatividade no interior da... Então, tem uma conversão, inclusive, dos significantes da luta, que essa luta produziu, no interior da lógica. E, de outro lado, e aí esse é o ponto, a própria dinâmica da produção de mais-valia inteiramente, porque nós estamos falando, se a gente pensar na dinâmica da produção de mais-valia, nós estamos pensando na dinâmica da violência, como se organiza a produção da violência. Tem um livro do Paulo Arantes, o penúltimo livro dele, eu vou falar de duas obras dele aí no meio da conversa. Mas tem uma obra em que o Paulo vai se debruçar sobre a dimensão propriamente econômica da guerra, da produção da guerra, como há uma privatização, né? Lá no Extinção, ele vai um pouco dar o mapa da privatização da guerra. E esse mapa da privatização da guerra, que eu acho que vai no esforço do Paulo de, dialogando com esse conceito de espetáculo integrado, tentar entender, né? Eu acho que o Paulo é um das poucas coisas que a gente olha, que produz alguma coisa que Aliás, seja... eu quero dizer só uma... Eu vi. Tu viu, é ótimo, porque é as conversas silenciosas. Não, é que uma live do Olavo de Carvalho. Não, do Bolsonaro. Foi do Bolsonaro? No domingo. Eu pensei que era do Olavo de Carvalho. Uma live dele, ele pega e falando, recorrendo à
calúnia do Olavo de Carvalho contra o Haddad. Sim, diz que ele Né? foi orientando. Ele aprova, então, que o Haddad é um perigoso comunista, é porque ele foi orientado pelo Paulo Arantes. Tadinho do Paulo E ele Arantes, pergunta, coitado. e ele pergunta, histérico, vocês sabem quem é Paulo Arantes? Histérico não, assim, de modo teatral, ameaçador, meio bufão. Respeita as listas. Você sabe quem é Paulo Arantes? Vocês sabem quem é? É o maior filósofo marxista. Aí fala e depois repete a pergunta. Né? Mas, enfim. Certo, não desforgava, Maria, coitado. Ele foi informado por alguém importante. que existe uma pessoa chamada Paulo Arantes. Paulo Arantes é muito mais importante do que Haddad. Ainda bem, a gente pode Claro. ler. Mas o que o Paulo vai um pouco mostrar é como aquilo, porque no fundo, se trata o quê? Né? Na acumulação de mais-valia. Quando o Debord vai falar dessa dinâmica, se a gente pensar nos termos do Marx de mais-valia relativa e mais-valia absoluta, a violência apareceu exatamente como momento de organizar uma extração violenta de mais-valia absoluta e destruição, vale-me Deus, destruição das forças produtivas. O que eu estou querendo levantar é que o conceito de espetáculo integrado do Debord nos coloca diante de uma dinâmica absolutamente encurtada entre produção e distribuição, que é exatamente o resultado dessa dinâmica de acumulação, que produz uma esfera de negócios que é inseparável da forma que ele vai dar a esse capital nos comentários. E que é essa que eu acho que nos interessa para entender o que está acontecendo. Ele diz, a forma do espetáculo integrado é a máfia. E a forma da contestação social no espetáculo integrado é o crime. Essa articulação, porque quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, ora, o capital, doravante o capital, o Estado, se organizam como máfia. O modelo para ele é o Estado italiano e o Estado francês. Na sociologia, uma figura, por exemplo, como Wright Mills, já tinha tematizado isso, né? Falava das camarilhas, as quadrilhas, as máfias, na teoria das elites, né? Que foi muito polêmica. Uhum. E um sociólogo britânico, Michael Mann, também com a história das redes militares, as redes políticas, ou seja, na sociologia eles fazem também umas análises dessas histórias aí. Então, eu acho que a gente vê muitos pedaços disso. O que eu acho que é o mérito, por que eu estou falando do Debord? Tem muita gente que tematiza parte disso. Por exemplo, o Agamben é talvez alguém que leu o Debord para dar um destino aí à noção a noção de exceção, né? Ele toma essa leitura da estrutura do espetáculo como máfia para articular com exceção. Mas o que é interessante, aí eu falo do outro artigo do Paulo Arantes, eu até compartilhei esses dias, que é um artigo de 2011 chamado Salbulho, Trabalho Sujo. O que ele faz nesse artigo? Ele pega um psiquiatra francês, parte do trabalho de um psiquiatra francês que trabalha com sofrimento no trabalho, que pesquisa sofrimento no trabalho. Eu vou encurtar aqui, enfim, depois leiam o artigo aí do Paulo. Para encurtar, ele vai tomar a tese do cara como uma tese, como a tese forte de que naqueles processos que, do ponto de vista dessa tradição que é mais politicista, Foucault, Agamben e etc., é chamado de neoliberalismo, isso que eu estou insistindo, que o Debord chama de espetáculo integrado, por que eu estou insistindo nesse conceito? Porque ele é cravado, digamos, nesse real recalcado da economia. Ele é mais próximo, ele é menos ideológico, por isso exatamente se presta menos a muita idealização. O Paulo vai exatamente localizar o artigo, a tese forte do Dejoux, que é esse psiquiatra francês, como sendo uma experiência cotidiana do trabalho sob os regimes neoliberais. Esse cara pesquisa sofrimento no trabalho na França. Como a fonte, aí ele pega o Hilbert, que é também um teórico, um historiador, perdão, da experiência nazista, como aquilo que está na base do agenciamento, não como vítima,
mas como participante daquilo que o Primo Levi chama de zona cinzenta, como sujeito do mal. Há uma experiência de faire le mal, né, de fazer o mal, na dinâmica da experiência do trabalho contemporânea, que habitua e vai tornando mais elásticos as relações com o mal. O sujeito se habitua a lidar com o mal no trabalho. Bom, se a gente junta essa observação aí do texto do Paulo com o esforço de trabalho anterior dele de pensar a proliferação do que a gente pode, sem nenhum medo de pensar, da indústria da guerra, e na indústria da guerra, essas holdings que aparecem, né, não precisa muito esforço para saber que basta abrir os jornais com um pouco de atenção para ver que uma certa indústria teológica, da teologia da prosperidade, que tem a forma da máfia, né? Porque tem a forma da família. Né? Basta lembrar aí o que é a máfia. Na sua articulação com o crime, que é o crime, na verdade, organizado pelo Estado. Essa é a tese. Né? No fundo, quer dizer que o Estado é máfia, é dizer que o Estado é o organizador do crime. Com a indústria da segurança. Não precisa muito esforço para conceber como é que essas holdings funcionam. Elas aparecem concorrendo, inclusive no mercado, como concorrentes, não apenas e nem claramente como Estado versus capital excluído, mas justamente como parceiros ou a igreja. Eu estou dizendo isso, quer dizer, é um negócio que demora, mas enfim, vou parar de falar. É só para dar um mapa de por onde eu acho que a gente podia discutir esse negócio com um pouco mais de rigor e de seriedade, para saber que se trata, na verdade, de um regime de acumulação primitivo que produz morte num regime de quase simultaneidade. Eu estou falando de populações, esse retorno do recalcado aí, que são as migrações né, na Europa, que, enfim, que é a circulação de gente do mercado que foi expulsa do mercado de trabalho e que é reconvertido ao mercado de trabalho, por exemplo, nas prisões, como mão de obra absolutamente gratuita, enfim, se trata de a tese do Debord lá nos comentários, é justamente a de que a produção do terrorismo, que é isso que o Estado italiano e franceses apresenta, né, como núcleo de exceção da experiência do Estado. A produção desse inimigo é uma produção em sentido econômico. Ela não só é a possibilidade de lidar com esse excesso e com o retorno desse excesso, isto é, aquilo que o Foucault vai falar em termos de governo de populações, né? Mas ela é tornada interna à experiência da produção de valor. Eu vou ter uma ideia. Tá certo? Não, pronto. Bate-papo. Eu queria insistir na questão. Isso aí. Bom, depois, dos prolegômenos dos corpos, ou das articulações já desenvolvidas. É legítimo se perguntar, ou é legítimo supor que veio, se constituiu, tem uma mudança aí na relação da miséria, lato sensu e a linguagem nesse, né, social, que eu acho que teve um momento... Exatamente, exatamente. Quer dizer, esse processo é inseparável do encurtamento da linguagem. Se o Debord concluía lá em 67, o último parágrafo do último capítulo da Sociedade do Espetáculo, que chama Ideologia Materializada, ele já falava disso na experiência, nos comentários. Ele exatamente aponta de uma forma muito precisa para esse encurtamento, ou essa ampliação, se a gente quiser, esse encurtamento de um espaço de formulação de uma palavra histórica, na medida em que encurta a própria experiência
Quer dizer, a experiência de uma produção histórica. Ele está falando, é um texto Mas, ele assim, fala, então, no deixa qual eu- ele deixa eu- fala deixa eu- em condições de derrota. Eu vou pontuar exatamente porque eu acho que tem a ver com isso. O Du Bois escreve esse negócio em 89, né? Exatamente recolhendo, fazendo o luto e recolhendo a derrota aí dos anos 60 e 70. Nós passamos longos anos 90 de aparente silêncio. O Hegel diria que eram os tempos que o espírito opera em silêncio. Né? Mas no final dos anos nos anos 90 e início dos anos 2000 se inicia uma nova onda de contestações no movimento antiglobalização. E uma onda que produziu teoria, que produziu novas formas, que herdou. Não é por acaso que Debord é um autor importantíssimo para essa geração do final dos anos 90 e início dos anos 2000, que herda uma certa produção de discurso, mas faz a produção de discurso da sua época. Ela foi rapidamente debelada em 2001 com a caça antiterror, depois da produção lá do atentado. Como é o nome do artigo do Paulo? Estão perguntando. Célio Boulot. Ixi, olha aí no meu Facebook. Eu já procurei no seu Facebook. Eu estou tentando Tá aí. atento aqui e não É. está. Célio Boulot. Isso mesmo. Tem uma, duas. É a terceira. Segue essa aqui, Cielo. Essa mesmo. Não estou conseguindo abrir. Bom, mas enfim, a gente vai colocar. Eu vou Célio colocar Boulot, depois a experiência o link. Vou colocar o link dele depois. Na página. Nos comentários. Vai. Se o espetáculo é monologia e se nós somos mediados por uma tela, isso é babado, porque ele nem sabia de smartphone, né? Que ele escreveu isso em 67. Essa mediação da tela, em que o espectador vê a própria imagem, isso nos comunica muito diretamente com a produção de auto-verdade, porque não é pós-verdade, é auto-verdade, porque se trata de um negócio, o sujeito procura exatamente o que ele quer, e ele encontra exatamente o que procura. Eu estou querendo, com isso, em alguma medida, indicar que o ponto de vista do Debord, lê aí o título, que o ponto de vista do Debord nos livra, nos libera de um engano muito clássico da tradição, de toda a tradição vanguardista, seja ela marxista ou anarquista, que há de supor que não há posição de sujeito na posição que se toma. Quando as pessoas se espantam que, de repente, aquela sua tia boazinha pode aderir, entre outras coisas, a um discurso como tal, eu acho que é absolutamente delirante, e delirante exatamente para enquadrar numa noção de estão sendo manipulados, e etc., etc., não escutar que tem uma posição ativa. É nesse sentido que eu acho que o texto do Paulo é extremamente interessante. Quer dizer, tem a ver com uma captura gigantesca para o privatismo, para a experiência de privatismo e de ausência de linguagem que os novos regimes de trabalho, inclusive e fundamentalmente precarizados, vinculados à experiência da segurança e etc., têm no capitalismo contemporâneo. Aí eu acho que a gente começa a falar assim, das questões justamente ao levar em conta que essa dinâmica não está fora da vida cotidiana, então eu vou continuar no não. Eu acho que a gente não pode pensar essas questões se limitando a repetir o cabedal conceitual, então, fascismo, voto tático, não sei o quê, enfim, aí as pessoas vão produzir, né, e os grupos vão produzir os clichês que querem pegar. Mas a gente justamente tem que olhar para essa experiência, e a gente só pode olhar, e aí eu volto para onde eu estava dizendo, que é claro que essa experiência é inseparável, essa enunciação é inseparável, como eu dizia, para o Debord como para o Lacan, a experiência de uma enunciação de uma palavra histórica, ela é inseparável de uma experiência histórica. E aí, assim, é a hora que eu dialogo com os meus companheiros, com os quais eu tenho lutado, eu não sou anarquista, não sou autonomista, mas é o campo com o qual eu dialogo, em que eu acho que é preciso trazer para o centro dessa discussão justamente um elemento que para nós é crucial. O Debord abriu os comentários da Sociedade do Espetáculo com uma citação. Eu tenho feito essa citação
constantes vezes. E eu acho que é preciso escutá-la. E talvez desviá-la um pouquinho. Cadê o diabo do negócio? Que é uma citação do Sun Tzu. Cadê? A citação diz assim: por mais críticas que sejam a situação e as circunstâncias, não aceite o desespero. Nas ocasiões em que tudo leva ao medo, não se deve ter medo de nada. Quando se está rodeado de perigos, não se deve temer perigo algum. Quando já se esgotaram os recursos, deve-se contar com todos os recursos. Quando se é surpreendido, deve-se surpreender o próprio inimigo. Essa citação, ela é absolutamente, para levá-la a sério, que não no plano ideológico ou de um DVC, ela tem que considerar, primeiro, antes de mais nada, que a gente tem sido incapaz de se surpreender a nós próprios. Nós falamos das novas formas, né? E de como uma experiência como essa do espetáculo integrado surge de uma derrota, de uma experiência autônoma. Aí eu acho que tem 2013, tem a experiência das ocupações secundárias, que foi talvez a experiência mais rica de experiência autônoma que conseguiu formular a linguagem, mas nós fomos derrotados fragorosamente. Derrotados fragorosamente nos dois casos, e derrotados fragorosamente, inclusive pelo governo do PT, enfim, por tudo. Não é preciso lembrar que a herança está escrita na lei, chama-se lei anterror. Quem legou, nós sabemos. Mas o que eu acho que é preciso, é por isso que eu estou dizendo que nesse momento eu estava conversando com um amigo que olhava e dizia: mas a minha posição é a do Durruti, em 36. Eu digo: eu também concordo com o Durruti. Só tem uma diferença. Nós somos incapazes, inclusive, de nos entender. Nós não fomos capazes de fazer o luto dessa derrota, de recolhê-la e de fazer qualquer transmissão. E aí eu acho que isso é preciso. Se a gente não reconhecer, a pessoa que não reconhecer que nós estamos numa situação em que essas experiências foram debilitadas, e debilitadas, inclusive, na impossibilidade que nós tivemos de recolher aí do ponto de vista da palavra, de uma formulação, de uma palavra comum, nós fomos incapazes de construir essa palavra comum. Nós fomos incapazes porque nós somos incompetentes? Não. Nós fomos incapazes porque nós estávamos sendo processados, presos, enfim, não é preciso falar. Mas não só. Também porque, e é desse ponto de vista que eu estou insistindo, que eu acho que é importante abandonar as religiões e as ideologias e os ideologemas e os conceitos, os filosofetos, os debordeletos, o diabo que seja, e de fato se debruçar sobre uma. É preciso reaprender a conversar entre nós. Então, assim, para poder surpreender qualquer inimigo, a gente precisa começar a voltar a se surpreender. A gente desaprendeu de se surpreender e a gente se ancorou aí nos últimos anos numa meia dúzia de palavras de ordem, que eu acho que é muito preciso que a gente aproveite esse momento, que é inseparável daquilo que a gente pode discutir com as pessoas. Né? Os grupos coletivos que existam estão discutindo, as pessoas estão com medo. O que pode ser dramático? Exatamente que não se aprenda nada e que se retome. Acho que aí teve um momento para mim que é muito emblemático disso que eu quero dizer. No Ele Não. Surge um movimento autônomo e vai e cresce gigantescamente na internet e se convoca uma manifestação para um dia tal. Aí esse movimento, o que ocorre com ele? Ele é inteiramente sequestrado, como sempre será, pelos partidos de esquerda, com as suas camisas únicas, os seus carros de som na frente do e ele se torna nada, ele se torna inteiramente recuperável, porque ele já foi recuperado. Ele já entrou na palavra única. Que ele seja invertido sob a forma do pior moralismo e etc., né? No discurso fascista, já a mostra da sua derrota primeira para nós. Para nós mesmos. Então, assim, o que eu estou dizendo, eu acho que é de fato muito crucial que a gente discuta nesse momento que as formas e a palavra que a gente pode utilizar para reagir a essa passagem à palavra de outro real, que não passa por uma via simbólica, mas é exatamente a imagem, enfim, mas aí depois a gente vai, eu acho que essa é a questão. Enfim, vai, eu. Falo mais não. Eu queria só lembrar algumas coisas, assim, em termos mais circunstanciais, né?
Queria lembrar que tem uma guerra entre o PCC e o Comando Vermelho inserida num processo de cartelização, né? Ou seja, algo que já aconteceu na Colômbia e no México, né? Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, uma tentativa de descartelizar, porque até agora não são cartéis, né? Não atuam como cartéis. É por isso que entraram em guerra, por isso que romperam, né? Processo de toda a dinâmica de concorrência intercapitalista. Só que para ver um processo de cartelização, que é o motivo dessa guerra entre PCC e Comando Vermelho, é preciso ter um governo federal, né? Um governo federal atuando como um órgão, um gabinete gestor das milícias, que é justamente o que faz a regulamentação de todo o processo. É o que garante a negociação, o poder de negociação. Então, de certo modo, a gente está aí passando por um momento onde há uma disputa tanto do governo como uma disputa das igrejas. Os governos vão ser disputados justamente porque se tornou central a relação entre milícia e facção no processo de cartelização. E as igrejas também estão sendo disputadas porque parte das igrejas negociam mais com as facções e outra parte se associa e se negocia com a milícia. Tanto é que certos pastores estão sendo perseguidos. E não tem uma relação entre facções e milícias? Eu vi uma entrevista... É uma facção de tomada de mercado, né? Porque aí a gente tem aí uma situação onde as periferias elas estão funcionando como campos de extermínio, né? Sim. Campos de extermínio das desigualdades. Mas não apenas. Também são mercados, né? Só que nesse momento da crise, onde aquele modelo de uma periferia consumidora, né? Uma periferia que estava gerando estilo, né? No sentido de se pluralizando por um estilo consumidor, uma periferia consumindo e gerando, digamos, algumas fontes de orgulho social a partir da condição de consumidor, né? Associando consumo, cidadania e ruptura com a vergonha que se impõe ao dominado, né? O dominado é a posição que tem que sentir vergonha de existir, né? Sim. Aí, quando começa aquelas formas de orgulho ligadas à cidadania e consumo, mas só que isso entra em crise, né? Isso entra em crise. Aí, com a crise disso, a luta pelo mercado das periferias se acirra, porque principalmente a periferia é um mercado consumidor. Então, assim, é um mercado consumidor, inclusive, das substâncias psicoativas. Então, por exemplo, quando a gente vê a campanha do Haddad, né, divulgando hoje, né, que está retirando do plano de governo a questão da descriminalização das drogas, é porque a campanha entendeu o que é que está em jogo, que é participar desse movimento que envolve o processo de cartelização e que se o PT... Que não pode se dar pela via da legalização ou da descriminalização. Isso, porque senão isso impede a guerra às drogas. E não há cartelização sem guerra às drogas. Então o PT agora entendeu e sinalizou, não vamos mais descriminalizar as drogas. Eles estão mandando uma mensagem justamente para essas populações faccionadas que estão dominadas pelas facções, pelas milícias, de que estão entendendo o que é que está em jogo e que agora estão... Mas, enfim, estão entendendo num momento já bem tardio. Demorou. Gente, Sim. Tem umas perguntas, assim. São várias perguntas. Vamos ver se a gente encontra umas aqui. Não, tem umas perguntas aqui. Tem umas perguntas que são de amigos, certo? Jogando brincadeiras. Aí, depois a gente olha. Então, a primeira pergunta que me pareceu, desculpe se alguém tiver feito uma pergunta mais formulada antes,
Mas a primeira que é assim, olhando aqui por cima agora, me pareceu mais séria, que não é brincadeira de amigos, é do Luciano, que é um amigo, que é o coordenador do nosso projeto, para o Léo, perguntando se a gente pode esperar. Eu acho que tem a ver um pouco com o que tu acabaste de dizer, Léo. Se a gente pode esperar um recrudescimento da violência contra os jovens negros da periferia em um provável governo Bolsonaro. Ou independe. Então, eu faço um acréscimo, ou independe. A gente já está no movimento aí de 60 mil homicídios intencionais por ano, né? Então, o acúmulo de violência letal já superou toda a série histórica, desde que a gente acompanha, que é desde 1979. Né? Então, toda a série histórica foi superada agora. Significa que realmente a gente está numa situação de muita guerra e agora... 60 mil no Brasil. Até agora, neste ano, ou 60 mil... A cada ano. A cada ano. 60 mil a cada ano. Em média, 60 mil a cada ano. Antes era 50 mil. Antes era 50 mil, aí subiu para 60 mil. Né? Então, deu um... E aí, a gente, com a entrada das milícias, né? Porque, com certeza, um possível governo do Bolsonaro seria para disseminar milícia por toda parte. Muita milícia seria... Aqui no Ceará mesmo, aqui em Fortaleza, né? Você já vê aí a disputa entre facções, dizendo assim, aqui o capitão Wagner não entra, aqui a campanha do Bolsonaro não entra, aí o pessoal indo pichar, aí o pessoal da campanha pró-Bolsonaro já agindo como miliciano, já indo pichar, dizendo assim, aqui é 17, para poder contrapor com PCC, com CV, ou seja, então essa... Tem um 745 e tem um 17. Isso. Então, assim, isso aí certamente vai levar a um recrudescimento dessas guerras, e essas guerras vão envolver, sim, provavelmente um aumento do extermínio do jovem negro da periferia, porque vai ser recrutado tanto pela milícia como pela facção para ser linha de frente nessa Paulo, guerra. assim, em né? geral, de fazer uma pergunta um pouco mais... Eu li uma entrevista, eu esqueci o nome do cara, mas tu pode me lembrar, um policial que está preso. Ele lançou um livro recentemente, policial do Rio. Ele lançou um livro recentemente, uns 4 meses atrás, e eu li a entrevista, eu acho que no El País, exatamente, ele falando do livro dele. Enfim, ele foi entrevistado como um autor importante, né, que estava falando dessa experiência do Rio. E ele apresenta a milícia e a facção não como duas coisas, mas como duas camadas superpostas. Da mesma coisa. A milícia teria controle sobre territórios milícia com as quais as facções têm que negociar para, portanto, não teria exatamente uma disputa, mas teria enfim, são instâncias distintas, né, que negociam entre si no domínio do território. Isso que ele fala da experiência dele no Rio, ele está preso há uns 10 anos, não sei, enfim. Tu acha que seria mais ou menos o comum? E aí eu queria aproveitar para te fazer uma questão também na carona disso, porque um mês e pouco atrás, o Ricardo Semler, uma dessas, né, raras vozes do capital monopolista que se pronuncia, falou, através de uma carta chamada Alô Elites, que ele publicou na Folha de São Paulo, acho que tu leu, deu nome uma coisa, né, que a gente estava já vendo, quer dizer, basta olhar aí para esse espetacular integrado do The Boy e vincular com o panorama mundial para entender que isso reordena completamente geopolítica e etc, etc, etc. Filipinas, do Terte. Aí eu quero um pouco que tu comente, que tu meta, porque a questão do Semler era, vocês estão ficando doidos, né? Assim, para traduzir em bom cearense, vocês estão ficando doidos, vocês acham que vocês vão negociar que tipo, ele trabalha com o Bolsonaro é um bom etc. vendedor, né? Na verdade, exato. Aí o que ele diz, olha, o Bolsonaro não pode ser um bom vendedor porque vocês vão negociar na Síria, em Londres e não sei onde, mostrando esse candidato aí, nós vamos virar Filipinas. É isso que vocês querem, né? Essa pergunta. Eu queria ouvir um pouco na sequência como é que tu articula isso.
Esse são negócio duas do milícia coisas. das facções. Primeiro sobre milícia e facção, realmente negociam, mas é uma negociação extremamente violenta. Ou seja, não há uma contradição entre a negociação e a guerra. Ou seja, A guerra é o negócio. A guerra é o A guerra é o negócio, negócio. né? Eu acho Então, que é isso que é babado do livro do Paulo Aranha. não é porque eles são, não é porque não seria muito assim dizer assim, que eles são amigos, aliados, não é nesse sentido, né? Eles são inimigos, né? Eles atuam como inimigos, mas é justamente essa produção social do inimigo, eles se coproduzem como inimigos, mas essa coprodução como inimigos entre milícia entre milícia, facção e com a intervenção militar para regular o processo de carteirização, juntamente com um gabinete. Por exemplo, o Exército, atualmente, só quer saber de participar desse gabinete, esses gabinetes de gestão interinstitucional. Então, se há alguma possibilidade de se falar assim, vai haver ditadura no Brasil e tal, imaginar essa coisa vai ser em torno dessas figuras aí, desses arranjos que eles chamam de gabinetes de gestão de risco, gabinete de gestão do risco interinstitucional, que o Exército não abre mão de fazer parte e de comandar esses gabinetes, né? E aí, o que é que a gente pode... Que são recentemente as figuras, preparou isso, as figuras da UPP, da Lei da Garantia da Ordem. Ou seja, na verdade, existe uma grande continuidade. Sim. Uma grande continuidade entre os governos do PT e a proposta do Bolsonaro. Uma forte continuidade. É justamente isso que eu acho que talvez a gente precisasse dizer, mas dizer isso talvez parece que causa um incômodo muito grande a muita gente. E isso é muito louco, porque parece que quando você diz isso, você está dizendo é indiferente votar nos dois. Eu, por exemplo, penso exatamente que há uma continuidade gigantesca, e, entretanto, que para as populações que estão no meio dessa guerra, não é indiferente que haja que esteja um ou outro no governo. Não acho absolutamente que seja. Para esta população que já vem vivendo, inclusive, espremida entre essa guerra, e aí eu não tiro isso da minha cabeça, quer dizer, eu olho para as formas, inclusive, de auto-organização que estão por fora dos partidos e etc., que se manifestam, e elas percebem com muita clareza. Não é indiferente que esteja, né? Eu estou propondo assim, porque a gente remarque. Não sei se, enfim... Aí dessa vez o Léo começa falando bem muito. Certo. Porque eu tenho um problema, enfim... Não, e eu acho que é extremamente importante, porque o Leonardo tem uma experiência aí nessa questão que eu acho que é muito importante que a gente escute. E que a gente escute e que possa ir aprendendo, trocar e tal. Eu acho que é legal mesmo. E aí tu começa falando uma hora. Guerra, crime e religião. É a holding. É a nova É a nova holding. Então vamos. Guerra, crime e religião. Guerra, crime e religião. Então, que é a nova assim, holding, gente, né? é porque... É a holding da hora. E que não se separa, desculpa, só meter a colher aqui, que não se separa, basta olhar para o Bannon, né? A negada descobriu o Steve Bannon agora e tal. Os neocon, todos, são inseparáveis porque tem uma tentação muito... Não, mas a gente fala isso na outra vez, que é outra conversa. Deus, como é que é? Deus, crime e religião. Guerra, crime e religião. Pronto. Gente, é o seguinte, foi assim o primeiro encontro. Nós vamos retomar essa conversa, né? Porque agora eu tenho que estabelecer os prolegômenos, né? As condições para ela desenvolver, e aí, bom, o nosso formato é um formato, do ponto de vista do tempo, menor, porque não há um conforto em assistir Facebook, né? As pessoas estão assistindo assim no seu celular, enfim, não é na cama nem na rede, assim, na televisão, né? Então a gente tenta menos tempo por conta disso, né? Mas a gente remarca. Eu quero dizer o seguinte: para a próxima semana a gente tem, em momentos diferentes, convidados terça e quinta, tá certo? A professora Sandra Helena, da Unifor, com uma teóloga evangélica, né? E temos
quinta-feira, né? Quinta-feira, um outro encontro. Quinta ou sexta-feira, nós vamos confirmar com o pastor Elienay. Também que nós vamos discutir um pouco essa relação aí da experiência religiosa com a experiência política e um certo processo de decomposição social, né? Particularmente com a Elienay, que tem discutido um pouco isso. Tá bom? Gente, por favor, compartilhem. Tá certo? Compartilhem. Eu queria assim, muito agradecer e pedir desculpas a Ilana e ao Léo por praticamente interromper a conversa. Né? Se ninguém interromper. Se ninguém interromper, né? Alguém me interrompe. E a gente retoma essa conversa, eu acho, daqui uns 2 semanas. Beleza? Foi massa. Beleza? Gente, obrigado, por favor. Obrigado, Léo. Obrigado, Ilana. Compartilhem. E os comentários aí continuam mesmo após a transmissão, porque e é legal que a gente lê na próxima vez que a gente dar uma olhadinha, né? A gente já se compromete aí a letra que a galera levantou para tentar, em alguma medida, dialogar aí, já que e também a gente não precisa ficar com tanto medo, não. Todo mundo é mortal. Realmente mortal. E agora mais que nunca. Gente, beijos. Beijo.